Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Efraim Batista, chegando ao seu lar neste momento com mais uma reflexão no mês da família. Pela graça de Deus, estamos participando desse grande mover do Espírito de Deus, alcançando as famílias da SEADEMA. Glória a Deus pela atitude do pastor Raposo, nosso presidente, e do pastor Cláudio Frois, coordenador da Comissão de Família, que distribuíram para todo o estado do Maranhão este devocional, o Devocional da Família. E neste dia especial, dia 29 de maio, diga-se de passagem, é um dia muito especial, inclusive para mim, porque hoje estou trocando de idade, completando mais um ano de vida, pela graça de Deus, 54 anos hoje. Mas bem, o assunto não é esse, o assunto é que no Devocional da Família, o tema resume a mensagem seguinte: as famílias firmes na palavra de Deus, nas famílias firmes na palavra de Deus, os jovens são exemplo. Isso não é fácil, mas também não é difícil quando você coloca o padrão em suas mãos. Quando você tem Jesus como padrão. Quando você tem a Bíblia como padrão. Como ser exemplo numa geração de tantas dificuldades? Como ser exemplo numa geração relativista? Como ser exemplo em uma geração considerada de pessoas pós-modernas? Numa cultura que está, de certa forma, contaminada por ideologias contrárias à palavra de Deus? A Bíblia tem uma resposta. Em famílias firmes na palavra de Deus, os jovens são exemplos, apesar dos pesares. Tito capítulo 2, versículos 6 a 8, diz: da mesma maneira, dizia Paulo ao obreiro, ao pastor Tito, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. O apóstolo Paulo se preocupou também com os jovens. Lembre-se que além de ele estar discipulando jovens como Tito e Timóteo, ele pede agora ao pastor Tito que também ensinasse, encorajasse, motivasse aos jovens de sua época e das igrejas que estavam sob seus cuidados. Na sua vez de falar para os jovens, Paulo fala de exemplo, de uma vida conforme a vontade de Deus. E ele usa o termo moderado. Ele recomenda que os jovens sejam moderados. E o que é ser moderado? Significa exatamente ter a cabeça no lugar, isto é, ter a vida toda sob o controle da mente. Isso fala de equilíbrio. Logo a seguir, Paulo exorta os jovens crentes a serem modelos para os demais jovens. Onde é que está a ênfase? Está na frase: em tudo, seja você mesmo um exemplo. Mais adiante, Paulo fala da necessidade de integridade e seriedade. A palavra sinceridade vem da expressão censeira. O que significava isso? Para aquela época, uma peça de arte íntegra era uma peça censeira para esconder as falhas. Os antigos gregos, quando faziam suas apresentações teatrais, usavam cera para representar.
Mas se a pessoa estava sem o uso da máscara, por exemplo, sem a cera, eles diziam, é ele em sinceridade, ou seja, sem cera, ele está sem cera, ele não está representando, é ele mesmo, na sua integridade. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que o nosso caráter diante de Deus pode ser íntegro, pode ser puro, pode ser sem mácula, não pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força, por causa da nossa inteligência, mas principalmente porque o Espírito de Deus opera esse milagre em nós. Quem faz isso? É o Evangelho de Cristo Jesus. Davi fez uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Ele pergunta e ele mesmo responde: observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119 e o versículo 9. A Bíblia é a base, a Bíblia é o suporte, a palavra de Deus é o alicerce. Se você, jovem, em sua família, deseja ser também uma coluna, um exemplo para os mais novos, um exemplo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você faz parte de uma família cristã, ou talvez a sua família ainda não seja cristã, mas se você é um discípulo de Jesus, você é a luz com quem Jesus pode contar dentro de sua casa, no seio de sua família. Ao olharmos para o Antigo Testamento, nós temos exemplos como o de José e o de Samuel, o de Daniel, por exemplo, que em meio a enormes adversidades permaneceram firmes na fé e foram exemplos para os jovens de sua geração. No Novo Testamento, temos o exemplo de Tito, Timóteo, João, os apóstolos ainda bem novos, começando a seguir a Cristo e dando a sua própria vida por Cristo. Você também, hoje, pode ser um motivo de alegria para outros jovens. Você pode ser o exemplo de fé, o exemplo de integridade, de encorajamento, de equilíbrio e, acima de tudo, de motivação para uma vida que agrada a Deus. Em famílias firmes na palavra de Deus, os jovens são exemplos. Que Deus abençoe você, querido jovem. Que Deus abençoe a sua família. E que você seja, nas mãos de Deus, um exemplo para esta geração. Amém.